Oi, queridos! Esse é o Tenha Modos. Primeiro Tenha Modos do ano. Feliz 2026. Eu espero que esse ano seja assim, gente. Cheio de realizações, entendeu? Cheio de conquista. Seja um ano próspero, que traga muita paciência, traga assim tudo de bom. E que seja um ano esquisito. Mas calma. No bom sentido, eu já vou chegar lá. Eu sou a Mari Maru, comunicadora de moda, e já aproveitem para me seguir nas redes sociais, @eumarimaru. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a cor do ano, que foi definida pela Pantone, que é um branco, gente. Branco. Branco nuvem. Branco, branco. E a gente vai desmembrar todos os significados por trás disso, que são muitos, com várias referências que eu encontrei para complementar a nossa conversa. E cada vez mais eu quero trazer essas referências, que não são só referências de moda também, para que a gente possa conversar, discutir e principalmente pensar juntos, sabe? Para chegar em algum lugar. Porque eu não quero ser aquele tipo de pessoa que impõe nada, porque eu não acho que a gente possa impor nada, assim. E eu acho que como as coisas têm muitos significados e muitas interpretações, é sempre bom a gente buscar mais de uma referência em outros âmbitos também, igual eu falei, livros, artigos, que estejam relacionados a outras coisas, para que a gente possa conversar e entender, e para que a gente não fique preso a uma referência de vídeo do TikTok de 30 segundos, 1 minuto, entendeu? Para que a gente consiga se aprofundar de fato em algum assunto. Então, trazer aí diferentes pontos de vista, até os de vocês mesmo. Eu quero voltar esse ano com as nossas entrevistas, que eu acho que assim agregam demais, ver o ponto de vista de outras pessoas que são, às vezes, até mais especialistas no assunto do que eu, pra gente poder cada vez mais refletir e, assim, sermos pessoas mais cultas e mais essas pessoas que têm mais referência, sabe? Mais bagagem. Enfim, dito isso, o episódio de hoje tá cheio de referências, tá cheio de perspectivas, tá muito legal, mano, muito legal mesmo. Adorei escrever sobre isso e pesquisar sobre isso e pensar sobre isso também. E vai ser legal conversar sobre isso com vocês. Primeiro de tudo, o que é a Pantone e qual que é a cor do ano? A Pantone, ela é uma empresa considerada autoridade mundial quando se trata de cores. Eles desenvolvem sistemas codificados de organização de cores, eles prestam consultorias de cor e eles criam tendências. E todo ano eles escolhem a cor do ano. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Se vocês ainda não ouviram falar, teve um ano que eles escolheram marrom, teve um ano que eles escolheram, acho que um rosa, enfim, todo ano eles escolhem uma cor. E aí, a cor desse ano, ela é um branco chamado Cloud Dancer, que significa dançarino da nuvem. E aí, a primeira referência aqui que eu peguei é de um site que chama Moda na Medida Certa e os textos foram escritos pela Kátia Garrido. Então, quem quiser pesquisar mais depois, lá nesse site traz um pouco do significado dessa cor. Então, essa cor ela evoca a leveza, a fluidez do céu, em um dia claro, mas com nuances. Essa cor ela é descrita pela Pantone como um branco que serve como, abre aspas, símbolo de influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa. Chique, né? Tipo assim, nós estamos redescobrindo o valor da reflexão silenciosa. Achei chique essa parte. Em outras partes do texto fala que a cor funciona como um refúgio visual, e também fala que essa cor ela vem respondendo ao desejo global por foco, simplicidade e alívio do excesso de informação. E até aí, eu acho que são conceitos que, tipo assim, eu concordo e também você provavelmente deve concordar. Nós estamos em tempos, assim, com muita informação, muita coisa para digerir, para observar, para pensar, para... Então, acho que às vezes realmente um pouco de clareza, né, nesse sentido que eu acho que eles quiseram transmitir, é muito positivo. A gente precisa, assim, de reflexão, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa dessa introspecção e, às vezes, a gente precisa mesmo de um refúgio visual, sabe? Não olhar pra nada. A gente, com tantos estímulos visuais que a gente tem hoje em dia, às vezes a gente realmente precisa de um refúgio. Então, até aí, pra mim, ok. E pra vocês? Até aí, eu acho que, assim, pode-se dizer que eles me convenceram até aí. Só que aí depois eles começam a falar das características
disso, assim, para outros âmbitos também. Então, para moda, né? O minimalismo elevado. A cor, ela abraça a estética do quiet luxury, que é o luxo silencioso, e do clean girl, que é transmitindo a sofisticação, a longevidade, sem a necessidade de ostentação. E essa parte, por si só, eu já achei meio cômica, assim, porque eu acho engraçado como que as pessoas que têm bens materiais, elas funcionam, né? Elas acham um saco as pessoas que ficam ostentando que tem coisas. Então tem que ser sempre silencioso, assim, tem que sempre sussurrar, sabe? Então me lembra até do funk ostentação, que a galera sempre fica muito incomodada com os MCs que ficam ostentando as coisas que eles têm. Tipo assim, ai, pra quê ficar falando que ele tem um carro? Ficar falando que ele tem não sei quantos mil na conta? Ficar jogando dinheiro pra cima, a galera acha brega, acha, tipo assim, um horror o funk ostentação. E aí, nesse caso, o minimalismo elevado, o quiet luxury, não sei o quê, a pessoa tem dinheiro, mas ela não grita que ela tem dinheiro, entendeu? Então é bem silencioso, assim, tipo assim, ela tem, mas a pessoa que tem dinheiro de verdade, ela meio que esconde que ela tem, ela não precisa ficar mostrando que ela tem. Então essa parte por si só eu já achei meio cômica. E aí depois, as características que influenciam na arquitetura têm um pouco da influência do Feng Shui. Alguns especialistas apontam que a cor vinculada ao elemento metal estimula a capacidade de, abre aspas, cortar o desnecessário, fecha aspas, trazendo foco e alinhamento com a necessidade de renovação e simplicidade do ano. Essa parte também eu já acho um pouco problemática, porque o que seria cortar o desnecessário? Eu acho difícil porque são várias frases que trazem interpretações muito diferentes, né? Então, tipo assim, cortar o desnecessário. Acho que tudo que eles estão falando aqui até agora é talvez sobre eliminar excessos, né? Então, cortar excessos e o que for desnecessário, assim, para sua, sei lá, para o seu foco, para sua paz, para alguma coisa assim. E aí, nesse sentido, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei no início que eu concordo, que a gente está com realmente excesso de informação, mas esse negócio de cortar o desnecessário também, ele soa como algo assim. Eu vejo que é desnecessário, eu corto, eu excluo, eu não quero para minha vida. E aí eu acho que é um conceito muito individual, né? O que é desnecessário para mim talvez não seja desnecessário para você. E aí a gente vai para os desdobramentos, assim, que tudo isso começa a indicar. É importante, gente, ressaltar que essas tendências menores, tipo cor, acessórios, todas as vezes que elas aparecem, elas vêm de macro tendências. Eu particularmente detesto tendências, né, essas micro tendências, porque eu acho que elas influenciam muito mais o consumo do que necessariamente um estilo de vida, algo diferente assim, sabe? Então é muito mais focada no consumo, elas somem muito rápido, então, né? Então, quando a gente tem alguma cor, algum acessório, alguma coisa nesse sentido, geralmente vem de uma macro tendência. As macro tendências eu gosto muito porque elas analisam não só questões mais específicas, assim, né? Elas analisam política, comportamento, música, cinema. E aí, para delimitar uma macro tendência, são meses de pesquisa e tem muita coisa envolvida. Não é algo aleatório, sabe? Eu defini que isso aqui vai ser uma macro tendência. Não, tipo, tem que influenciar a cadeia global. Um exemplo até ruim, assim, de falar, mas é um exemplo de macro tendência, foi o coronavírus, né? Claro que o coronavírus não foi ditado como uma tendência, até porque não tinha como prever isso um ano antes, né, o que ia ser a pandemia, mas através do coronavírus a gente teve aí as microtendências, que foi, por exemplo, a máscara. Não foi só uma máscara, era máscara com glitter, era máscara de tecido, era máscara colorida. Então, tipo, foi uma macro tendência que gerou outras micro tendências. Eu particularmente acho interessante estudar a macro tendência porque ultrapassa os limites da moda e da roupa, sabe? É realmente mais relacionado ao comportamento humano. E vocês que não são inocentes nem nada, sabem o momento que a gente vive atualmente, né? Eu particularmente defino como um momento, assim, de insegurança, como um todo e com tudo também. Tem muita informação, tem muito medo, tem muita mentira, tem muito conservadorismo. Então, realmente, eu acho que são momentos sombrios, assim.
E eu até concordo com uma parte dos significados da cor, porque eu acho que a gente precisa de equilíbrio, igual eu falei. A gente precisa realmente de mais momentos de introspecção, a gente precisa de silêncio. Meu Deus, como a gente precisa de silêncio. A gente precisa de mais silêncio. Acho que tem muita gente falando que não deve, tem muita gente que não sabe nem o que tá falando e a gente dá holofote para essas pessoas, então a gente precisa cada vez mais. Acho que sim, nesse sentido, cortar o desnecessário de informações que a gente não precisa e valorizar aquilo que a gente realmente precisa. Pra, assim, saúde, mano. Realmente. Mas, por outro lado, e ainda sobre o que a gente está vivendo, eu li numa entrevista do The Guardian, que era sobre, inclusive, a cor do ano, que não é um bom momento para se celebrar a brancura, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque vocês lembram da polêmica da Sydney Sweeney, né? Que foi a campanha que ela fez para os jeans lá, e essa campanha acabou virando uma grande polêmica, porque era uma valorização do ser branco e tal, e tipo, algumas pessoas acharam que ela não queria dizer isso, mas estava na cara que ela queria dizer isso, e era alguma coisa que estava implícita. Com tudo que a gente está vivendo atualmente, eu acho que a gente seria muito ingênuo de pensar que as coisas elas não estão conectadas. Então, assim, pode ser uma grande coincidência, sim, mas acho que no final das contas não é, sabe? Acho que tudo conspira junto, assim. E como a gente tá falando que cor, né, a cor do ano, ela é relacionada por política também. Essa pesquisa que a Pantone faz, ela é uma pesquisa de macro tendência, então envolve política, envolve cultura, envolve comportamento. Não tem como a gente analisar uma coisa e não falar de outra. Nesse sentido, falando sobre o que estamos vivendo atualmente, uma coisa é certa. Atualmente todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser respeitado, ser influente, e as pessoas elas fazem de tudo para isso. Inclusive elas perdem a própria individualidade, personalidade, identidade. E a motivação para esse vídeo, na verdade, ela começou bem antes da cor do ano ser revelada. E aí, quando ela foi revelada, tudo foi se amarrando assim na minha cabeça. Eu vou explicar. Eu vi um vídeo de uma brasileira, que eu nem sei se é bom falar o nome dessa galera, né? Porque quando a gente não gosta do conteúdo e tal, vai ficar dando fama pra pessoa. Mas assim, se vocês quiserem ver o vídeo, né, e entenderem um pouco do que eu tô falando do vídeo dela, ela chama Thay Dantas. Eu vi o vídeo dela no TikTok. E ela começa o vídeo dela falando o seguinte, abre aspas, a beleza está finalmente na moda de novo, fecha aspas. Com uma voz ridiculamente calma, primeiro de tudo, ela começa assim, a beleza está finalmente na moda de novo. E aí ela continua dizendo que nos últimos anos a moda ela foi marcada pelo culto à feiura, assim, com desfiles bizarros, roupas propositalmente horríveis, mas que a Fashion Week do ano passado, ela mostrava que isso estava prestes a mudar. O vídeo é de outubro de 2025. E aí, mano, eu tava meio na dúvida com o ponto dela ainda, sabe? Eu não tava entendendo se eu concordava com ela, se eu discordava dela, porque ela começou a usar uns exemplos de, tipo assim, a arte antes era uma coisa e agora a arte é outra coisa, a arquitetura antes era uma coisa e agora é outra coisa. E até certo ponto parecia que ela estava criticando o minimalismo atual, porque hoje em dia tudo tem que ser padronizado. E hoje em dia a gente trocou aquilo que antes era considerado arte e tal por conveniência e funcionalidade. E nesse ponto eu concordo muito, né? Eu acho que a gente perdeu muitas das características do maximalismo e tal, e a gente foi indo para uns lugares assim muito de conveniência, funcionalidade, né? Até influência da tecnologia e tudo mais. E aí, até esse ponto, eu tava um pouco confusa, assim, tipo assim, mano, eu concordo com o que essa mulher tá falando, apesar dela ter usado algumas expressões que eu tava na dúvida, assim, né, tipo esse negócio de beleza, eu não tava entendendo o que ela queria dizer. E aí, tem uma parte específica do vídeo que ela volta a falar da feiura e ela coloca uma imagem de um prédio grafitado pra ilustrar. E aí eu entendi onde ela tava querendo chegar com tudo isso. E, tipo assim, se não era a intenção dela no vídeo, eu sinto muito, mas não foi só eu que tive essa impressão. Tem várias pessoas nos comentários que tiveram a mesma impressão que eu. Ela tava falando sobre esse negócio de beleza, 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 e aí eu fiquei pensando, tipo assim, mano, que beleza é essa que ela tá falando? A beleza que segue os padrões do conservadorismo?
é a beleza que é imposta e que, tipo assim, é aceita em todas as partes do mundo, e tudo que é contrário a isso é considerado feiura, tudo que é de fato, assim, considerado esquisito é aquilo que vai contra os padrões mercadológicos, que vai contra os padrões do conservadorismo, são as pessoas que estão na rua e que estão tentando de alguma forma fazer algum movimento, são as pessoas que questionam política, pessoas que discordam do que é simplesmente imposto a elas, são as pessoas que não são brancas e magras. E aí eu fiquei me questionando em relação a isso, porque o que é de fato ser bonito, né? E para quem você tá sendo bonito? E aí no final do vídeo, ela ainda cita Dostoiévski com a frase: "A beleza salvará o mundo". O que pra mim é bem problemático, sim, mano. Tipo assim, porque aí é aquilo que eu falei de você. O lance do Feng Shui lá, de cortar tudo aquilo que é desnecessário. Pra mim entra um pouco nisso, de tipo assim, a beleza salvará o mundo. E aí, tipo assim, o que é ser bonito nesse sentido? O que é essa beleza que vai salvar o mundo? Qual que é essa beleza? Tipo assim, e o que é feio, então não vai salvar o mundo? E aí, o que a gente faz com o que é feio? A gente corta, a gente destrói, a gente tira. Esse vídeo me deixou, assim, bem complexada na época que eu vi, sabe? E aí, eu acho que quando entrou essa pauta da cor do ano, eu fiquei pensando nisso, porque a galera tava falando tanto sobre essa beleza, que parecia uma beleza até espiritual, assim, sabe? E aí eu me lembrei desse vídeo e achei que tinha tudo a ver trazer essa conexão entre os dois, porque até a fala dela parece ser... A fala dela parece ser um pouco elitista, só que aí eu percebi que todos os vídeos ela usa o mesmo tom de voz, a mesma coisa, então não sei se foi coisa da minha cabeça também, mas assim, me soou bem, assim, brancos no topo, entendeu? E que inclusive tem relação com o nome do episódio, se você for reparar. Mas aí aqui eu vou começar a fazer algumas reflexões com vocês que de alguma forma podem parecer desconexas, mas que começaram a fazer muito sentido para mim com referências que eu tenho absorvido assim, nos últimos dias também, enquanto eu estava pensando sobre o assunto do episódio. O primeiro livro que eu li esse ano foi O Sapo que Queria Ser Príncipe, do Rubem Alves, que foi escrito em 2009, mas que, assim, mano, é um livro que, pra mim, ele é super atual. Ele fala de questões que a gente tá vivendo agora, praticamente, sabe? Inclusive, ele termina falando sobre a ditadura. Então, assim, leiam. Ele é um livro de memórias do Rubem Alves que aborda várias épocas, assim, e ele fala muito de religião. O Rubem Alves ele foi pastor por muito tempo e nesse livro ele expõe e questiona várias coisas, assim, da vida, várias coisas da religião, vários conceitos e tal. Ele é muito questionador. E aí esse livro ele mudou a química do meu cérebro em vários sentidos, assim, sabe? É um livro que eu ganhei com 13 anos, mas que eu só fui ler agora com 24, e que bom também, porque eu acho que só agora eu consegui absorver ele de fato. Tem muitas coisas que são muito profundas e tem muitos conceitos que a gente acaba ouvindo e passam despercebidos, e que ele fala, ele traz outros pontos de vista, ele traz outros pensadores para o livro também, enfim, é um livro muito rico. Eu acho que se você gosta do Rubem Alves, se você gosta de livro de memórias, ou se você quer ler um livro também sobre religião, pensamentos assim diferentes, é um livro muito interessante de ler. E aí tem uma parte do livro que ele fala sobre o conceito de beleza, e que normalmente a gente quer ser belo não só por ser belo, mas para parecer belo para alguém, né? Ele inclusive cita aquela história do Narciso, que era o cara que se achava bonito e ficava se olhando lá na fonte pra ficar se admirando e tal. E aí, quando esse cara morreu, a galera foi lá na fonte e falou: ai, fala pra gente aí sobre a beleza do Narciso. E aí a fonte falou, tipo assim, ele era bonito? Eu nem percebi. Como se a todo momento que o Narciso estivesse olhando pra fonte e admirando sua beleza, a fonte estivesse olhando pro Narciso e admirando a própria beleza. E aí, o que o Rubem Alves quis dizer com isso? Tipo assim, que na verdade, ninguém tá preocupado com a beleza dos outros, a gente tá preocupado com a nossa beleza. E mesmo quando a gente tá, né, tipo assim, olhando para outra pessoa, a gente quer parecer belo nos olhos dela. Então é muito sobre nós mesmos e sobre o que nós achamos bonito e sobre como nós achamos que vamos parecer bonito nos olhos de outras pessoas. Complexo, né? E aí,
ele fala sobre o nazismo. Assim, do nada ele fala sobre o nazismo. E ele explica que o nazismo é uma palavra. E que as palavras, elas são tipo bolsos, e dentro desses bolsos ficam todas as coisas que dão sentido a ela. Com as palavras dele, abre aspas, a palavra nazismo era um sonho de beleza e heroísmo, uma raça pura de heróis loucos, olhos azuis e pele branca, cujas raízes se encontravam mergulhadas no mundo mágico da mitologia. A beleza é sedutora e perigosa. Ela é a arena onde Deus e o diabo travam as suas batalhas. Fecha aspas. Mano, olha que complexo isso, né? Tipo assim, o que eu entendo do que ele disse é que o nazismo, por si só, ele é uma palavra como todas as outras. E aí os significados que as pessoas escolheram colocar para ele eram coisas bonitas, eram palavras bonitas, eram símbolos de heroísmo, eram símbolos de beleza, um sonho de beleza mesmo. E isso me faz lembrar um pouco dessa ideia de cortar o desnecessário que estava falando lá no Feng Shui no início do episódio, que eu acho que, no fundo, eles tinham essa ideia de vamos construir um mundo belo. E como vamos construir um mundo belo? Cortando tudo aquilo que achamos feio e desnecessário e deixando apenas o que achamos belo. Esse conceito todo de beleza, ele é, assim, um conceito, sabe? Eu acho que para cada um ele soa de uma forma diferente. Ele não é um conceito universal. E o que é belo pra mim não é belo pra você, o que é desnecessário pra mim pode não ser desnecessário pra você. Então a gente entra muito nesse conflito, assim. E aí o problema de tudo isso é a gente achar que todo mundo, acho que concorda com a gente, né? Então, por exemplo, sei lá, os nazistas, eles acreditavam fielmente nessa ideia que eles criaram de que eles estavam realmente tendo um ato de heroísmo ali e que eles iam realmente ser os heróis e fazer o que todo mundo sempre quis. Mas não era bem isso que funcionava, né? Então não é uma coisa, sei lá, não é concreta a palavra que eu queria falar, absoluta. Não é um conceito absoluto. E aí, em outras partes do livro, o Rubem Alves ele fala sobre essa ideia de fazer parte de algo para ter certeza das coisas, que eu acho que é o que muitas pessoas buscam hoje, né? Nesse mundo cheio de dúvidas, de incertezas, as pessoas precisam ter onde se agarrar. E mais do que isso, elas precisam saber que elas estão, entre aspas, do lado certo da coisa, né? Eu acho que são momentos em que as pessoas estão um pouco fragilizadas, elas precisam de certezas, elas precisam de respostas, principalmente. E o que melhor do que a religião para te garantir isso? E nesse caso, eu vou falar mais especificamente sobre as religiões católica e protestante, que são as que eu estou mais próxima, porque eu acho que a protestante eu conheço, e a católica é a que a maior parte da minha família faz parte, a que eu também faço parte, e são as que aparecem mais no livro. Mas também serve para qualquer outra que siga a Bíblia e as características se apliquem. E aí o Rubem Alves, ele fala que, abre aspas de novo, havendo Deus ditado todas as palavras que se encontram naquele livro, que é a Bíblia, todas elas são verdadeiras e delas não se pode duvidar. Crer em tudo que está escrito sem duvidar é essencial à salvação da alma. Fecha aspas. E aqui eu queria deixar muito claro, gente, pelo amor de Deus, que nada do que eu disser vai ser uma crítica específica a alguma religião, a alguém, a Deus, até porque eu sei que vocês têm o direito de acreditar no que vocês quiserem e eu jamais vou questionar a fé de ninguém. Pelo amor de Deus. O ponto pra mim é que a gente pode sim ter dúvidas e a gente pode conversar sobre qualquer coisa, sabe? A gente pode conversar sobre religião, a gente pode debater sobre religião e entender mais sobre religião. E eu, como uma mineira bem desconfiada, eu tô sempre com dúvidas, perguntas, enfim, pra tudo. E pra mim, isso de crer sem duvidar, sem questionar, não faz muito sentido, assim. Acho que a gente tem que confiar nas coisas, mas eu acho que tá tudo certo. Às vezes a gente tem alguma pergunta, às vezes a gente tem algum questionamento, sabe? Eu acho que não tem que ser essa coisa absoluta de crer sem nenhum tipo de pergunta. E não fazia pro Rubem Alves também. Ele concorda comigo nesse ponto. Só que ele dizia que toda vez que alguém questionava, era considerado herege e indigno de receber as bênçãos de Deus e tal. E é assim até hoje, né? Eu lembro que quando eu fiz catequese, assim, as catequistas não gostavam muito desse tipo de pergunta, assim, porque é um negócio que às vezes elas respondiam assim, a gente tem que ter fé e tem que acreditar.
mas eu acho que é um negócio super normal e natural, ainda mais quando a gente é criança, né, da gente ter dúvida, porque a gente quer entender como as coisas funcionam e acho que tá tudo bem também, acho que isso não diminui a fé de ninguém, sabe? Você ter dúvidas sobre as coisas, questionamentos, não diminui a sua fé, tá? Não pense nisso jamais. E aí, toda essa ideia de beleza, né, que eu tava falando antes, de salvação, de silêncio e de buscar certezas, me levam imediatamente para algum lugar, que é a cor do ano, né? Que inclusive vem dos céus, né? Especificamente das nuvens. E que loucura, mano. Não tô falando que é, tipo assim, por causa disso, mas que loucura, tipo assim, pensar em como isso tudo pode sim fazer parte dos significados ocultos que essa cor pode ter e como uma cor tão simples, né? Tipo assim, entre aspas, simples, porque não é uma cor simples, mas como uma cor tão simples como o branco pode representar tantas coisas diferentes. Por isso que eu falei que eu acho que é ingênuo da nossa parte a gente não levar tudo isso em consideração, porque no ano passado a gente acompanhou o crescimento das igrejas, dos templos, da influência religiosa, a comercialização do sagrado, café com Deus Pai, Deus acima de tudo, e a gente ainda está acompanhando isso, né? E, paralelo a isso, o crescimento da extrema-direita e da valorização dos valores, que são considerados os valores básicos para eles. Vocês sabem bem o que são esses valores, né? Basicamente, o que a mulher disse no vídeo lá, tipo assim, essa beleza tão pura que é capaz de mudar o mundo. Inclusive, se vocês verem o vídeo, vocês vão ver que várias das imagens que ela usa de exemplo são de igrejas e de coisas sagradas, assim. Porque a gente sempre cultuou o que é sagrado, né? E sempre achou bonito, e eu acho bonito também. Eu acho, assim, lindo igrejas em Minas Gerais, igrejas fora do Brasil, tipo assim, realmente são coisas muito bonitas. Eu lembro que quando eu fui no Vaticano, eu fiquei, assim, maravilhada. São coisas muito bonitas, isso não dá pra negar. Eu tenho um amigo artista sacro também, que tudo que ele faz é maravilhoso, assim. Eu acho que a arte, a sensibilidade, isso é inquestionável. E é até por isso que eu disse que não é sobre isso, sabe? Não é sobre o visual, não é sobre... Eu não tô questionando se coisas religiosas são bonitas ou não, se essa beleza realmente existe, não é sobre isso. Mas pra mim, é mais sobre o silêncio e sobre a estética do sussurro, que tudo isso traz, assim, sabe? Que até essa ideia da igreja traz mesmo. Então, uma das tendências que vem com a cor branca é a tendência da clean girl, que a tradução bizarra, inclusive, é garota limpa, né? Limpa por quê? Tomou banho? Não, limpa porque ela é simplesmente a garota mais organizada visualmente que você vai encontrar. As unhas estão bem feitas, a pele tá macia, o cabelo tá penteado, tudo no lugar. Até porque ela tem tempo para tudo isso. Ela tem tempo para ir na academia, para dormir, para fazer yoga, para preparar seu smoothie. E é engraçado, né? Como a representação visual da clean girl costuma ser menina branca e magra e loira. Pelo amor de Deus, você já imaginou uma clean girl gorda? Não, né? Até porque ela não tem essa disposição toda para uma rotina de exercícios, né? Pausa. Se você gosta dessa estética, com todo respeito, mas assim, foda-se, sabe? Não é sobre isso, eu não ligo mesmo. Se você gosta das roupas, das cores, do visual, assim, usa sua legging, usa sua... Sabe? Não tem nada a ver com isso. Mas se a moda fosse tão simples assim, a gente não teria um podcast para falar sobre os significados por trás das roupas, né? Então, essa não é só mais uma tendência para te vender leg branca. É uma verdadeira clean girl que se preze, ela se preocupa com o seu posicionamento no geral e não é só a sua roupa. Como se portar, como falar, o que falar. E aí, num dos textos da Vogue sobre essa estética, eles falam sobre a ideia de sussurrar ao invés de gritar. Lembra que eu falei da estética do sussurro? É uma estética que quase não fala, na verdade. E aí, paralelo a isso, a gente tem o vídeo da Kel Amaral, que eu também assisti pelo TikTok, em que ela cita uma frase da Naomi Wolf, que é uma escritora e jornalista dos Estados Unidos, e essa frase está no livro dela, O Mito da Beleza. E a frase é, abre aspas, uma cultura focada na magreza feminina não revela obsessão pela beleza, é obsessão pela obediência feminina. Fecha aspas.
E a Kel traduz muito bem essa frase no período atual, em que ela confirma que, em períodos de conservadorismo, os padrões de beleza são mais restritivos, porque a mulher insegura, ela não tem tempo para questionar. E aí isso me pegou, mano, que eu fiquei pensando assim, mano, com o tanto de coisa que a gente tá vivendo atualmente, com essa ideia já da introspecção. E aí, paralelo a isso, a gente tá vivendo a beleza feminina, a volta da magreza extrema, tudo que a galera considera belo, né? As mulheres cada vez mais, assim, plastificadas, buscando um perfil que não existe, um perfil de beleza que é, assim, impossível de conseguir. Aí a gente vai para pro outro lado da moeda, que é, tipo, questões relacionadas à política e tudo mais. E aí a gente tem o conservadorismo, então são muitas coisas acontecendo, e por que que acontecendo isso tudo ao mesmo tempo, a gente está preocupado com a beleza feminina? Por que que num momento assim de conservadorismo e tal, a gente está preocupado com as mulheres realmente ficarem mais bonitas e preocupadas com essa ideia de beleza? Bom, a resposta ela vem a seguir. Vamos pensar primeiro, qual a rotina de uma clean girl? Academia, corrida, ler o devocional, ler café com Deus Pai, fazer yoga, preparar sua refeição com calma, massagem relaxante, ficar em silêncio, fazer botox, dormir, consumir conteúdos belos e aesthetic e fugir da realidade feia ao redor. Em que momento do dia essa garota ela pesquisa sobre política, sobre cultura, ou ela consome que seja conteúdos da realidade, mano? Hora nenhuma, né? Não dá nem tempo. E mais do que isso, em que momento essa garota se questiona, mano, em relação a tudo, assim? Esse é o ponto pra mim, entendeu? Quanto mais caladas, melhor pro capitalismo e melhor pro sistema, porque as mulheres, elas falam demais. Vocês sabem disso. Ninguém gosta do quanto as mulheres falam. Quanto mais as mulheres falam, pior é pra todos os lados. É pior pra política, é pior pra cultura, é pior. Ninguém gosta de mulher falando. Quem diz isso sou eu? Não. São os homens que estão à frente de tudo. Vocês estão conseguindo entender como essas coisas se conectam? Eu espero que sim. Porque aí a última referência que eu vou usar aqui é que no momento eu tô lendo o livro da Marcella Ceribelli, que é Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, de 2023. E ele é sobre estar exausta das demandas que nós e a sociedade criamos sobre tudo à nossa volta. Então, carreira, relacionamentos, corpos, personalidade. E eu não tô nem na metade do livro ainda, pra falar a verdade, eu já tô assim, embasbacada, sabe? Como diria um amigo meu muito engraçado que eu tenho. Tem uma parte do livro que ela cita um trecho do livro da Pequena Sereia, em que ela fica meio boba, né, porque ela já tá apaixonada, e ela decide trocar sua voz por pernas humanas. E aí ela pergunta pra Úrsula como que ela conquistaria um homem em total silêncio. E aí a Úrsula responde pra ela: pra que voz se você tem quadris? Sua mente abre, mano. Nesse momento sua mente abriu. Como uma história infantil é tão atemporal, né? Eu diria. Meu Deus, mano. A Marcella ainda fala sobre a gente aprender que o homem é a coisa mais importante que a gente pode conquistar na vida e que para ser uma boa mulher, a gente tem que aprender a calar a boca. Então, se você é uma mulher e você nunca foi repreendida por falar demais, você é uma exceção, mano, porque normalmente nós somos repreendidas em qualquer lugar, seja no ambiente de trabalho, seja no relacionamento, seja em casa, porque a gente fala demais. E a gente não só fala demais, a gente questiona demais, a gente pergunta demais. Isso não é uma coisa boa. Às vezes o melhor para o resto da sociedade é que a gente simplesmente aceite calar. E aí, esse livro é a conexão entre tudo isso que eu acabei de falar, todos esses conceitos. A volta do conservadorismo, ele quer colocar a mulher onde é o lugar dela, que é em casa. Cuidando da casa, cuidando de si mesma, mais preocupada com a sua aparência do que com a realidade. Deixa a realidade para os homens, sabe? Eles são os que sabem resolver, não é? Olha como é bizarro, mano, pensar em tudo isso. Uma cor inocente como o branco pode não ser tão inocente assim quando a gente analisa o cenário inteiro.
E por que e como um episódio sobre a cor do ano chegou aqui tão longe, mano? Falando de mulheres ainda. Porque normalmente nós somos as mais impactadas pelas tendências de moda. A gente sempre tem que seguir o padrão, e sempre foi assim, né? Não é de agora. Tipo, não usa saia curta para os homens não ficarem olhando para você. Esse decote tá muito grande. É melhor você emagrecer, porque ninguém vai gostar de você assim. Que roupa esquisita que você tá usando. E aí, de repente, tudo isso pode sumir se você simplesmente seguir o que é imposto, né? Se você usar roupa branca, se você for elegante, se você falar menos, se você se cuidar mais. Pelo menos até a próxima tendência ser imposta, né? Porque isso é bizarro. Vocês não acham uma bizarrice? Porque ao mesmo tempo que a gente tava vivendo o Clean Girl ano passado, a gente tava vivendo a Messy Girl. Então, tipo assim, uma hora as pessoas querem uma coisa, outra hora as pessoas querem outra. Só que a volta da Clean Girl agora, aliada ao minimalismo, aliada a essa ideia de introspecção, silêncio e sussurro, isso é tudo muito bizarro, sabe? Por isso que eu falei que esse ano ele precisa ser mais esquisito. Porque fugir da realidade não faz com que ela deixe de existir. Não muda ela para melhor. E essa busca por beleza que o branco, né, propõe, assim, só que sem mudança, ela é vazia, ela é muito superficial. Não tem nada de errado em questionar, em falar, em gritar quando for preciso. E, na minha opinião, a gente precisa sim de silêncio, de momentos de introspecção, mas a gente precisa se revoltar também, sabe? A gente precisa discutir, pesquisar, até porque se você não fala, eles vão seguir falando por você, mano. Então, você não querer assistir um vídeo de política e arrastar o pra cima não muda o fato de que nós estamos sim tendo alguns desafios na política e a gente precisa cada vez mais estudar e entender sobre isso. Eu sei que às vezes é muita informação, eu sofro com isso, você sofre com isso. Então eu acho que na verdade a gente busca um equilíbrio, sabe? Acho que a gente não busca essa beleza absoluta e essa ideia de limpeza espiritual e não sei o quê, até porque que beleza é essa, sabe? A beleza é questionável. E se a beleza for a gente perder individualidade, personalidade e sermos todas clean girls, eu prefiro 1000 vezes ser feia, porque pelo menos eu vou estar sendo eu mesma, sabe? Acho que a gente não precisa se limitar a esse conceito que eles tentam trazer com essa cor, assim. Bom, eu acho que é um pouco disso tudo que eu queria falar com vocês. Eu vi várias pessoas falando sobre a cor do ano, mas eu acho que essa relação que eu fiz entre essas referências que eu trouxe é uma relação muito pessoal mesmo, porque eu achei que tinham a ver com as coisas que eu tava lendo e prestando atenção nos últimos dias, mas é algo assim muito meu, então me digam o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Acho que é complicado falar sobre um significado absoluto, né, da cor, porque acho que não tem um significado absoluto, acho que realmente são interpretações. Mas eu acho que é importante, sim, que hajam essas interpretações, porque seria ingênuo da nossa parte a gente acreditar que a Pantone definiu uma cor simplesmente por ser uma cor que traria paz, né? Tipo, qual que é a solução para a guerra? Paz. Sim, não me diga. Então, acho que a gente precisa cada vez mais se questionar, assim. Se eu fosse escolher a cor para o ano de 2026, não acho que seria branco. Acho que talvez seria verde. Inclusive, a WGSN indicou o verde para ser a cor do ano e não o branco, porque eu acho que não tem mudança sem ação. E a gente precisa desse momento de introspecção, de contato com a natureza, de equilíbrio principalmente, mas a gente precisa de ação, né? No final do dia, a gente ainda tem que resolver os BOzão lá. É ano de eleição, a gente não pode esquecer disso também. Então, esse conceito de fugir da realidade, de tirar tudo aquilo que é desnecessário, para mim é um pouco problemático nesse sentido, assim. Fugir da realidade não muda a realidade. O que muda a realidade? A gente tentar entender a realidade, a nossa, e ser empáticos no sentido de entender a realidade dos outros também, e ver o que a gente consegue fazer, o que está no nosso alcance para mudar, sabe? Positivamente. Então, eu acredito muito que a cor do ano seja, na verdade, o verde. Contato com a natureza, equilíbrio, busca por mais sustentabilidade, pelo menos. E, sei lá, mano, talvez mais essa conexão, assim, do que é possível fazer nesse momento, do quanto eu posso participar disso sem ferir a minha saúde também.
acho que é bem complexo, né? Mas queria saber o que vocês acham também. E acho importante conversar sobre tendência, porque tendência não envolve só, tá todo mundo usando e por isso que é moda. Envolve realmente entender por que tá todo mundo usando e de onde vem essa característica que não estava em alta antes. E por isso que para 2026 eu acho que a gente tem que se questionar, tem que questionar a moda também. Sejam coloridos, mano, sejam esquisitos, sabe? No sentido de não seguir o que as pessoas querem que a gente siga. Questionem mesmo, vão contra mesmo e entendam que a forma de se vestir, ela não representa apenas roupa. Você consome a ideia que eles estão te vendendo. Eu acho que isso que é o principal. Por isso que eu falei, mano, quer usar sua legging branca, nude, sua camiseta colada branca e sei lá o quê, não tem problema nenhum. Só que às vezes você é empurrado para uma ideia involuntariamente que você nem percebe que está sendo empurrado. Então acho que isso que é o principal, sabe? Saibam onde vocês estão se metendo e vão contra sempre que necessário. Não sejam burras, queridas e queridos. Vamos ser cada vez mais inteligentes, na verdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Quero muito saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que é um assunto muito rico, assim, que tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre isso. Mas acho que foi suficiente, né? Deve ter dado bastante tempo aí de episódio. E indiquem conteúdos aí para eu fazer os próximos episódios. Quero trazer mais gente para conversar com a gente também. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!